Light é um adolescente alegre que sempre sonhou em ser um aventureiro de sucesso para dar uma vida de luxo à família. Para isso, ele deixa sua vila e vai para a cidade se registrar como aventureiro. Mas as coisas não são fáceis para ele. Neste mundo, a deusa criou 9 raças, e os humanos são vistos como a mais inferior. Por isso, estão sempre sofrendo racismo, e Light sente isso assim que pisa na cidade. Um aventureiro homem-fera o manda sair da estrada com grosseria, e o Prota só consegue pedir desculpas, mesmo que não estivesse atrapalhando. Enfim, ao chegar na guilda, ele se registra e a recepcionista diz que novatos como ele começam no rank F. Ela pergunta se ele tem algum dom que possa ajudar na avaliação e Light afirma com entusiasmo. Ele diz que seu dom se chama Gacha Ilimitada e que pode basicamente tirar coisas dele, já que explicar não é o bastante. Light decide demonstrar e invoca seu dispositivo Gacha, ativando-o na hora. O Gacha sorteia uma carta de garfo e quando o Prota a solta, um garfo se materializa na mesa. Contudo, o garfo está todo torto e Light entra em pânico. Ele diz à recepcionista que as coisas costumam sair melhor e usa a habilidade algumas vezes, mas o resultado é parecido. Ele tira uma maçã podre e um pão mofado, o que convence a recepcionista de que esse perdedor não merece mais do que o rank F. Light aceita de bom grado e pergunta se há algum trabalho que possa pegar na hora. A recepcionista aponta para o mural onde estão os trabalhos fáceis, mas Light fica nervoso só de olhar. A recepcionista percebe que, além de perdedor, Light é analfabeto, mas essa parte não é surpresa, já que os humanos têm baixos índices de alfabetização. Ela diz que ele pode fazer tarefas básicas, como carregar pedras e coletar madeira, mas que isso paga bem menos que outros trabalhos. Light aceita e, após um dia de trabalho duro, consegue dinheiro suficiente para alugar um quarto. Ele ainda precisa contar com sua gacha para comida, mas está confiante de que vai conseguir. No entanto, uma gangue de homens-fera tem outro plano para ele e ficam no caminho de propósito para que Light esbarre neles. O líder começa a gritar com Light por esbarrar nele e sujar suas roupas. Antes de tirarem sua bolsa, Light entra em pânico, pedindo para devolverem o dinheiro, pois ele não teria onde ficar. Mas o Homem-Lobo simplesmente o soca, dizendo que ele precisa pagar a lavanderia. Os Homens-Fera o deixam no chão, numa poça de lama, e todos que passam o mandam dormir nos cortiços sujos com o resto dos humanos. Light se sente totalmente sem esperança, mas de repente, alguém estende uma mão para ajudá-lo. Instintivamente, ele pega a mão da linda elfa à sua frente, mas um segundo depois percebe que sua própria mão estava coberta de lama. Light se afasta pedindo desculpas à elfa por sujar a mão dela, mas ela diz que está tudo bem. Ela garante que não vai machucá-lo, mas anos de racismo e discriminação não o deixam acreditar. Para provar, a elfa de retém se ajoelha e o abraça, e Light fica sem palavras. Mesmo com as pessoas na rua zombando da elfa por se rebaixar tanto por um humano, ela ajuda Light a se levantar. Atrás da elfa há um grupo com pessoas de raças diferentes, que se apresentam como o Grupo Concórdia das Tribos. Eles explicam que são um grupo formado por um membro de cada espécie criada pela deusa e estavam sentindo falta de um humano. O Homem-Fera Garu se apresenta primeiro, seguido pela elfa Sasha, que fala a Light sobre o resto dos membros. A Drago, o Draconato, o Demônio Diablo, o Oni Abero, a Elfa Negra, o Anão Nano e o Centauro Santor. Garu diz que estavam justamente procurando um humano para completar o grupo. E então Sion acrescenta que criaram um grupo para acabar com o racismo e criar um mundo onde todos são tratados de forma igual. Light acha bom demais para ser verdade, mas não pode perder a chance desse grupo maravilhoso, e aceita feliz se juntar à concórdia das tribos. Logo eles começam a se aventurar, e Light é o elo mais fraco do time. Ele precisa ser resgatado por monstros por Drago e Sasha, que o mandam ser mais cuidadoso, pois um golpe dos monstros o mataria. Light pede desculpas pela falta de atenção, mas Sasha começa a examiná-lo em busca de ferimentos, dizendo para ele ficar sempre atrás deles. O resto do grupo começa a zoar Sasha porque ela tá meio obcecada por Light e se importa muito com ele, e ela fica vermelha ao explicar que só vê ele como um membro do grupo. Light se sente inútil porque não consegue fazer nada além de carregar a bagagem, mas Drago diz que ele faz um chá delicioso, e que isso é bom o suficiente para ele. Light fica muito feliz em ouvir isso e segue alegremente o time mais fundo na masmorra. Logo eles chegam a um espaço aberto com apenas uma entrada e saída, e os membros do grupo se olham antes de decidir que este é o lugar perfeito para o plano deles. Sem saber qual é o plano, Light começa a preparar chá para todos quando o Drago se aproxima e diz que ele está sendo demitido do grupo.
Light nem consegue processar a declaração e pergunta o que ele fez para ser expulso, e o Homem-Fera Garou diz que ele está sendo demitido porque não faz nada. Todos dizem a Light como ele é inútil e estúpido, e até Sasha age com nojo dele. O resto do grupo começa a insultar Light e a raça humana. Light pensa que deve ser algum tipo de pegadinha, mas eles dizem que ninguém tem tempo livre para brincar com um lixo inútil como ele. Ele pergunta por que estavam sendo tão legais com ele até agora, e eles respondem que era só atuação. Grago diz que seus superiores notaram o dom gacha ilimitada dele e pensaram que ele poderia ser um maestro. É por isso que ordenaram a concórdia das tribos que o vigiasse de perto, mas, uma vez que determinaram que o dom de Light era inútil e ele não poderia ser um maestro, deram o sinal para se livrarem dele. Sasha é a que está mais aliviada por não ter que aturar Light, porque se ele fosse realmente um maestro, ela teria que se casar com ele, e só de pensar nisso, ela se arrepia. Light não consegue entender o que a palavra maestro sequer significa, mas então Drago diz que já contaram mais do que o suficiente e que precisam acabar com ele antes que mais aventureiros cheguem. Garou imediatamente imita o Overine e saca suas garras de metal, usando-as para cortar o rosto de Light. Só agora Light percebe que está realmente em maus lençóis e que não há como sair dessa. Em seu desespero, ele corre o mais rápido que pode, e os desgraçados racistas riem, dizendo que não vão deixá-lo escapar. Sasha tira uma flecha em sua perna e Light cai no chão e começa a gritar. Os elfos racistas dizem que ouvir gritos de humanos é como música para seus ouvidos. Garou decide fazer Light gritar mais um pouco e começa a agredi-lo, mas Drago o manda parar porque precisam fazer parecer que o humano morreu em uma emboscada de monstros. Garou obedece às ordens e se prepara para finalizá-lo, mas Light rasteja para frente, agarrando-se desesperadamente à vida. De repente, o chão sob ele começa a brilhar, e Light percebe que está no meio de um círculo de teletransporte. Drago percebe também e ordena a Garou que o acabe rapidamente. Mas antes que ele possa alcançar Light, o círculo de teletransporte faz seu trabalho e o leva embora. No entanto, a situação não melhora muito para Light. Mesmo sendo salvo dos traidores, a armadilha de teletransporte o leva para um local aleatório na masmorra, e ele sabe que no momento em que um monstro o encontrar, ele estará morto. Ele começa a se lembrar da família, enquanto se pergunta o que fez para merecer ser traído. Ele pensa em como todos o trataram bem antes de decidirem apunhalá-lo pelas costas. Ele agora entende que o comportamento gentil deles era só uma atuação para que ele confiasse totalmente neles, e mostraram suas verdadeiras cores no final. Ele fica furioso e canaliza sua raiva para ter um motivo para sobreviver. Ele se levanta, jurando que vai se vingar daqueles desgraçados e despedaçá-los com as próprias mãos. Bem, antes que possa soltar mais palavrões, Light ouve um rosnado baixo vindo de trás dele, e ao se virar, encontra um monstro de nível 1000 encarando-o. Ele se assusta ao ver o monstro, porque é algo saído de um conto de fadas. Light percebe que foi teletransportado para o andar mais baixo da masmorra e que, no fundo, tinha mais chances de sobreviver ao grupo dele do que a esse monstro. Enquanto se pergunta como pode lutar contra o monstro, seus pensamentos divagam para o seu dom gacha ilimitada e ele decide arriscar. Ele começa a apertar o botão gacha repetidamente, e então, de repente, seu dom comum se transforma em algo além de sua imaginação. Um círculo mágico gigante aparece sobre ele, e o dispositivo gacha começa a receber um power-up. Light não entende nada, mas assim que o monstro salta sobre ele, o sorteio gacha se conclui. Uma empregada de nível 9099 aparece e aniquila o monstro em um instante. Tudo acaba antes que Light pudesse piscar, e então a empregada faz tudo, começa a andar em sua direção. Ela se ajoelha diante dele e cura seus ferimentos na hora, dizendo que não suportaria ver sua pele macia e sedosa ferida. Então, ela curou sem pedir permissão. Light não acredita que está perfeitamente bem agora, e então a empregada pergunta o seu nome. Ele se apresenta como Light e a empregada fica muito feliz em saber seu nome. Ela jura pelo código de honra das empregadas, prometendo servi-lo até a morte. Light diz que está tudo certo, mas que ela deveria pelo menos dizer o nome dela primeiro. A garota se apresenta como Mei, a empregada sempre em busca, e diz a Light que veio de uma carta super ultra rara em sua gacha ilimitada. Bem, Light se recusa a acreditar que uma empregada nível 9099 sairia do seu dom inútil. Mas Mei
pede permissão para usar sua habilidade de avaliação no dom dele para ler os detalhes mais finos. Ele a concede na hora, e Mei usa sua habilidade para descobrir que as habilidades dele estão escondidas sobre uma ocultação muito forte, e qualquer um abaixo do nível dela nem consegue vê-las. Ela diz a Light que sua gacha ilimitada é muito mais útil do que ele pensa. As cartas que ela sorteia dependem muito da densidade de mana do local dele, e, ao que parece, existe outra classe de raridade além da super ultra raridade de Mei. Mei explica que a densidade de mana da superfície é muito baixa, mas nas profundezas da masmorra, o ar é cheio de mana, o que permitiu que ela fosse invocada. Ela elogia a bravura de Light em vir sozinho às profundezas da masmorra para liberar todo o potencial de seu dom, e ele diz a ela que é um perdedor que não conseguiria nem chegar perto da masmorra por conta própria. Ele começa a chorar ao contar como seu grupo o traiu na masmorra. Ele começa a lamentar sobre como prometeram que queriam criar um mundo livre de discriminação apenas para enganá-lo, e então jura que se vingará deles. Mei de repente o abraça, dizendo que não consegue entender pelo que ele passou, mas que fará o que ele quiser e que destruir os desgraçados que o feriram não será muito difícil para ela. Contudo, Light diz que ela não pode fazer isso, e não é porque ele é bonzinho. Ele só quer se vingar com as próprias mãos, mas isso não é possível agora, porque ele está muito fraco. Ele jura que fará todos eles sofrerem antes de matá-los. E Mei se ajoelha diante dele novamente, dizendo que se ele quiser ficar forte o suficiente para se vingar, ela o ajudará com isso. Ela diz que acredita no potencial dele, e Light só consegue agradecê-la. No entanto, ele não está satisfeito com apenas uma berry superpoderosa em seu harém, e decide usar ainda mais o ambiente rico em mana da masmorra. Ele usa sua gacha ilimitada novamente, invocando mais entregadas de alta classe para que possa criar um reino que servirá como base para sua grande vingança. 3 anos se passam desde aquele dia fatídico, e agora Light governa centenas de empregadas dentro de um palácio que ele construiu para si. Mei está sempre ao seu lado, como prometeu no dia em que se conheceram. Todas as empregadas parecem estar totalmente caidinhas por ele, enquanto o animam, felizes por serem notadas por ele. Enquanto Mei manda todas se comportarem direito, ele sai do castelo e vai em direção ao mercado local, onde todos o reconhecem, e um dos vendedores o chama para tomar café, enquanto outros falam sobre a escassez de salgadinhos no país. Light promete resolver o problema em breve, enquanto Mei diz para ele não se preocupar com tarefas tão pequenas, pois ela garantirá que o problema logístico seja resolvido o mais rápido possível. Light percebe que terá que criar um novo sistema para lidar com a logística, já que a população do local aumentou várias vezes nos últimos 3 anos. Ele pergunta a Mei onde estão o resto de suas invocações lendárias, e Mei responde que Uki, a domadora de feras, está ocupada criando mapas da área próxima das masmorras, patrulhando as florestas em busca de problemas. Light pensa em todos os monstros vagando pelas florestas, mas sabe que eles não representariam nenhum problema para uma domadora de fera genial como ela. Mei continua dizendo que Ellie, a maga, está trabalhando duro para criar a magia especial de acordo com o grande plano dele. Light se pergunta se Ellie conseguirá lidar com isso, já que há tantas complexidades nos feitiços de magia que ele pediu para ela criar. Light pergunta por Ness, a cavaleira vampira, que é excelente em combate próximo, mas um pouco burra em outras áreas. Mei responde que a deu o trabalho de patrulhar os terrenos do castelo, pois isso a impediria de usar seu cérebro vazio e se meter em qualquer tipo de problema. Light não se importa com ela, no entanto, já que ela torna as coisas mais interessantes ao redor do castelo. Logo eles voltam para o castelo, onde Light acaba sendo chamado por Jack, a última de suas 4 invocações lendárias, que pergunta se Light está pronto para um treino. Mei parece um pouco irritada, e diz a Jack que ele deveria se dirigir a Light com seu pronome apropriado, que é mestre. Mas Jack é um verdadeiro Sigma que não acredita nessa babaquice feminista, e então a ignora completamente. Light diz a Mei que não tem problema, já que ele considera Jack um irmão mais velho, e diz a Mei que acha que irá para a sessão de treino com Jack agora. Dentro do campo de treinamento, os dois se preparam para lutar quando, com uma explosão de velocidade, Light corre em direção à sua invocação, socando-o direto em seu abdômen tanquinho, empurrando-o para trás com sua força surpreendente. Jack parece satisfeito com o poder de Light, alegando que qualquer aventureiro normal teria morrido se levasse um soco daqueles. Mas ele aguenta, já que é construído como um tanque e pode absorver uma quantidade insana de dano. Eles se encontram no meio do campo novamente com os socos colidindo antes de se afastarem.
Light continua com uma sarralhada de golpes que Jack desvia. Enquanto isso, Ness ainda está patrulhando os corredores, sacudindo sua cabecinha vazia, quando é cumprimentada por alguma das outras empregadas, que começam a bajulá-la, dizendo que todas se sentem seguras já que Ness está sempre patrulhando e garantindo que não haja perigo à espreita. Ness fica muito feliz, que era o que as empregadas queriam, e elas decidem pegar uma peça nelas, sugerindo que ela deveria ir e garantir que os aposentos de Light estivessem seguros e que nada de errado estivesse acontecendo lá. Ness acha a ideia ótima e se dirige ao quarto. Mas quando ela tenta abri-lo, May emerge de dentro. Ness pergunta a May o que ela estava fazendo dentro do quarto de Light, já que ele deve estar no treino a essa hora. May imediatamente começa a corar, alegando que estava tentando limpar o quarto enquanto ele estava fora. Nas diz a ela que deve checar o quarto em busca de qualquer perigo. Mas antes que May pudesse repreendê-la, Nas entra no quarto e nota a cama toda bagunçada. Ela diz de forma ingênua que parece que alguém estava na cama cheirando os travesseiros e rolando, e pergunta a May se ela fez aquilo de propósito. May decide usar o cérebro burro dela a seu favor e afirma com confiança que é o seu estilo especial de fazer a cama. Nas fica impressionada com isso e pergunta se pode aprender a fazer o mesmo. Mas May recusa, alegando que é um segredo de profissão especial que ela não pode revelar ainda. Com isso, Nas se lembra que as empregadas queriam que ela entregasse a mensagem delas a May também. Então ela tira um pergaminho e o entrega a May, que percebe que as outras empregadas estão se revoltando contra ela por monopolizar o quarto de Light e nunca as deixar limpá-lo para variar. May diz para Nas que não se preocupe com isso, pois ela mesma lidará com as empregadas, e até dá a Nas um troco para que ela fique de boca calada, o que ela aceita feliz e vai embora. Ela se dirige imediatamente ao mercado e começa a olhar todos os alimentos que pode comprar com o dinheiro, mas finalmente decide experimentar as panquecas fofas com um pouco de leite fresco. Com isso, ela marcha feliz de volta ao castelo, onde encontra Yuki sentada no topo de uma varanda. Ela pergunta a Yuki se o trabalho dela nas florestas acabou, e Yuki, cansada das bobagens de Nas, ela mostra a ela que já criou o mapa que May queria e voltou para entregá-lo. Nas a parabeniza e retorna ao seu dever de patrulha antes de entrar na Sala do Trono. Uma vez dentro da área brega, ela começa a gritar com toda a força já que não há ninguém por perto para impedi-la. Depois disso, ela pula no próprio trono e começa a mexer nele, quando acidentalmente quebra uma das asas de uma estátua de anjo. Com medo de May, ela coloca de volta imediatamente de qualquer jeito e corre para salvar sua vida, direto para fora da Sala do Trono. De volta ao campo de treinamento, Light e Jack continuam se confrontando quando Jack sugere que encerrem o dia e vão para os banhos. Logo eles vão para o banheiro, e uma vez dentro da banheira gigante, Jack elogia Light por aprender todas as habilidades tão rapidamente, alegando que ele é forte o suficiente para que a maioria das criaturas nas masmorras sejam brincadeira de criança para ele, o que significa que até mesmo poucos podem desafiá-lo na superfície, mas o avisa que ainda há alguns que gostariam de destruí-lo completamente na primeira chance que tiverem. Light fica sério ao pensar na traição que sofreu 3 anos atrás, alegando que só vai parar quando se vingar. De volta aos aposentos de May, ela chama as 4 empregadas problemáticas e pergunta qual é o problema delas, enquanto lê a carta delas de volta para elas. Uma vez na frente de May, as 4 empregadas ficam caladas, pois não sabem o que dizer. Elas pedem desculpas, alegando que era apenas a maneira delas de mostrar apoio, já que sabem que May está sobrecarregada. May diz para elas não se preocuparem com o trabalho dela e se concentrarem no delas. Ela nega o pedido delas para limpar o quarto de Light, e em vez disso as pune dando a ordem para limpar o corredor que leva à Sala do Trono à mão. As empregadas ficam surpresas, alegando que o corredor é muito longo, mas May diz para elas continuarem, pois isso as manterá ocupadas enquanto elas estiverem em uma missão com Light. Lá fora, Nas está grudada na janela de uma loja, olhando a manopla que ela deseja comprar, mas não tem dinheiro para isso. Enquanto está ali, ela acaba esbarrando em Ellie, que pergunta o que Nas está olhando, e Nas aponta para a manopla antes de perguntar a Ellie por que ela voltou tão cedo, já que deveria estar supervisionando a nova construção que está acontecendo. Ellie responde que a construção está indo bem, então ela decidiu tirar uma folga. Logo, elas acabam discutindo sobre quem é mais próxima de Light e quem é mais importante, já que Ellie diz a Nas que ela está envolvida diretamente no plano de vingança que Light está tramando, ao contrário dela. Ellie também afirma que recentemente teve uma noite adorável, onde compartilhou uma xícara de chá com Light, onde discutiram o progresso delas, e afirma que da próxima vez que se encontrarem, ela marcará um jantar privado. Nas afirma que também quer tomar chá com o mestre antes de dizer a Ellie que ela é boa em combate próximo, então se ela precisar de ajuda, pode procurá-la. Ellie sorri e diz a ela que com certeza fará uso disso um dia. E com isso, Nas retorna ao seu dever sem burrice. De volta ao castelo, as 4 empregadas estão ocupadas tramando contra May, alegando que May não é melhor do que o pequeno homem de bigode irritado da Alemanha, perguntando se deveriam agir pelas costas dela e fofocar para Light, mas elas pensam melhor, pois nenhuma delas quer sofrer a ira dela.
Uma delas percebe que Light se cuida tanto de Mei porque ela foi a primeira invocação, enquanto a de cabelo roxo afirma que Light levou os outros 2 meses para finalmente invocar Yuki, o que significa que elas ficaram sozinhas nas masmorras por 2 meses inteiros. Elas ficam incrivelmente com ciúmes e começam a rolar no chão e fazer coisas estranhas de ciúmes, antes de decidir fazer uma magia voodoo enquanto se sentam na mesa e cantam Morre para que Mei seja tirada da equação. Infelizmente para elas, Mei acaba ouvindo tudo isso e entra no quarto delas, encurralando-as mais uma vez. As empregadas imediatamente começam a pedir desculpas, alegando que estavam apenas um pouco com ciúmes e nunca quiseram dizer nada do que disseram. Mei diz para elas pararem de fantasiar coisas estranhas, já que durante os meses entre ela ser invocada e Yuki ser invocada, Light estava ocupado aprendendo tudo o que podia sobre magia e praticando todas as artes marciais que podia experimentar. Então eles nunca tiveram tempo para fazer mais nada. Isso alivia um pouco as empregadas, enquanto Mei afirma que voltou porque sentiu que tinha sido muito dura com as empregadas, mas agora ela percebe que aparentemente não foi, então ela diz para elas limparem a sala do trono também. Já que elas têm tempo suficiente para praticar magia voodoo completamente à mercê de Mei, as empregadas não tiveram escolha a não ser seguir suas ordens enquanto limpavam toda a sala do trono também. Elas decidiram manter a boca fechada desta vez para evitar mais problemas. Mas enquanto tiravam o pó do trono, a idiota de cabelo verde acaba derrubando o pedaço da asa de anjo, que foi quebrado por Nas. O pedaço cai no chão e as empregadas ficam horrorizadas pensando que foi culpa delas e se perguntando o que Mei fará com elas. Na manhã seguinte, Light entra na masmorra apenas para encontrar Nas, Ellie e Yuki já esperando por ele. Ellie lhes deseja bom dia, enquanto Nas e Ellie já começam a discutir. De repente, porém, um monstro emerge das sombras e Light congela, pois percebe que é um cão infernal. Ele sabe que está muito mais forte do que antes, mas o trauma daquele dia ainda o assombra e seu sangue gela toda vez que ele vê a besta. Seu grupo, no entanto, não tem medo, pois todos ficam enfurecidos com o fato de o cão infernal ter deixado Light chateado. Nas se prepara para cortá-lo em pedacinhos, enquanto Ellie pede permissão para erradicar toda a espécie de cães infernais deste mundo. E Yuki se pergunta se poderia de alguma forma encontrar o inferno e empurrar este monstro diretamente para os poços mais profundos. Apenas a aura delas faz o monstro se encolher, percebendo o quão superado ele está. Light, no entanto, acalma seu grupo, enquanto recupera a compostura e se move lentamente em direção ao monstro, dando um tapinha nele. Ele sabe que mesmo que desse a ordem de brincadeira, suas invocações lendárias realmente erradicariam toda a raça do mundo. Ele então se vira para elas, alegando que precisam ir para a superfície, pois vão começar seu plano de vingança hoje. De volta à superfície, o povo fera se curva para o peludo, que fazia parte daquele grupo que traiu o Light e o deixou para morrer. Ele parece ter se tornado uma celebridade local e as pessoas literalmente imploram para ele arranjar um encontro com suas irmãs. Ele anda ao lado de seus comparsas como um chefão quando nota uma criança humana cheirando lixo para encontrar algo para comer. O peludo é um grande racista e, sem motivo algum, decide jogar a criança para longe, mandando-a correr e nunca mais ser vista naquela área se ela se importa com a vida. O outro povo fera o aplaude como idiotas. Mas o som morre quando ele entra na taverna. Ele escolhe a melhor assento e diz a seus comparsas para pedirem o que quiserem, já que ele fez um monte de grana que precisa gastar, antes que a Receita Federal o pegue. Enquanto os humanos estão morrendo de fome lá fora, esses peludos ganham espetos de carne carregados em uma bandeja enorme. Todos o elogiam por se tornar um ídolo para todo o povo fera, mesmo que ele mesmo tenha nascido na sarjeta e tenha saído dos cortiços para se tornar o líder que todos querem seguir. Ele lhes diz descaradamente que não é tão fácil se tornar como ele, já que ele dominou a arte da persuasão e como o povo fera é instintivamente seguidor, ele só precisa explorar isso corretamente e então pode viver como um rei. Ele afirma que a parte mais importante é separar os trabalhos e decidir quais são lucrativos e quais exigem muito esforço por pouco dinheiro e poder. Um dos peludos idiotas pergunta se o trabalho que ele lidou 3 anos atrás, com a Concórdia dos 12, foi lucrativo. Outro peludo repreende por fazer perguntas, e o Homem-Lobo lhes diz que, infelizmente, a federação que os contratou os fez jurar segredo, então eles não podem divulgar nenhuma informação sobre isso. Ele se lembra de como esse foi o trabalho mais tranquilo e bem pago que ele já aceitou, já que tudo que ele tinha que fazer era matar um inútil perdedor de um garoto humano, e agora ele é rico e famoso. Incomoda-o, no entanto, que ele nunca descobriu para onde o portal levava, mas ele não acha que Light teria sequer uma chance de ter sobrevivido. Ele se pergunta o que exatamente era este maestro que a federação estava tão determinada a encontrar, mas sente um arrepio na espinha, significa que cavar mais fundo no assunto pode ser perigoso. Seus pensamentos são interrompidos por uma garota bonita que se revela ser Mei, quando ela os interrompe e pergunta se eles podem conversar. Ela pergunta se ele é Garo, o líder do povo fera, e ele toma um gole do seu copo antes de assinar com a cabeça. Memente-a para ele, que era a empregada do Mestre Light, que pertence a uma família de nobreza descendente. Garo fica chocado ao ouvir que Light era um membro da nobreza,
e se pergunta se teria sido mais lucrativo para ele se o mantivesse ao vivo. May continua a mentir, dizendo que está procurando Light há 3 anos e que todas as informações a levaram a este país, onde ele foi visto pela última vez com um novo grupo. Garou responde que ele era um membro desse grupo e Light estava realmente com eles, e isso faz os olhos de May marejarem, enquanto ela mente que ouviu que Light pereceu nas masmorras e nunca mais foi visto. Garou concorda, alegando que é a verdade, Light teve um fim infeliz e morreu. Mas May pergunta se ele poderia levá-la àquele local, pois isso lhe traria algum consolo encontrar o lugar onde Light esteve vivo pela última vez. Garou pergunta rudemente o que ele ganharia com isso, e para sua surpresa, May coloca no chão uma bolsa com 3 barras de ouro maciço. Os comparsas ao redor dele ficam chocados e sem palavras, mas Garou controla suas expressões, enquanto se pergunta se isso é algum tipo de armadilha ou se essa garota realmente só quer um acompanhante para levá-la para as masmorras. Ele decide aceitar, pois acredita que uma única garota humana não pode nem tocar em seu cabelo, muito menos representá-lo uma ameaça. Garou finalmente a leva para as masmorras com todos os seus comparsas como escolta e após várias horas de caminhada, pergunta a May se ela está bem. May parece exausta, mas sorri, alegando que ainda pode andar. Garou pensa em como todos esses trabalhos incríveis parecem cair em seu colo, pois ele vai pegar todo o ouro dela e abusar dela em cima do túmulo de Light. Finalmente, eles entram na caverna onde Light foi descartado e deixado para morrer, e Garou diz a May que foi aqui que Light sofreu um acidente. Ele mente que um grupo de monstros os pegou de surpresa e Light nunca teve tempo de correr para segurança e foi cortado em pedaços e então pego em uma armadilha de teletransporte, após o que nunca mais foi visto. May cai de joelhos chorando enquanto Garou pensa em como esses humanos são inferiores que não conseguem nem sentir quando estão em perigo. Seus comparsas começam a tomar suas posições, bloqueando a única saída, enquanto ele continua mentindo sem coração sobre como tentou salvá-lo, mas não conseguiu, justamente quando estava se preparando para atacar. A voz de May muda, enquanto ela afirma que apenas as criaturas mais vis da Terra poderiam enganar uma pessoa de coração puro como Light, levá-lo para uma masmorra suja e depois traí-lo. Ela olha em volta, sabendo que se tivesse entrado para o serviço de Light um pouco antes, ele nunca teria sido expulso, levado um tiro na perna com uma flecha e espancado até quase morrer. Garou sente a ameaça na hora e pula para trás, se perguntando como diabos essa mulher sabe de tudo isso. Seus comparsas parecem confusos, pois não sabem a verdadeira extensão disso. Mas Garou sabe que as únicas pessoas que poderiam saber sobre o que aconteceu são os 12 membros de seu grupo e alguns da elite da nação. Ele exige saber para quem ela está trabalhando, perguntando se ela é uma espiã enviada por uma tribo inimiga. Ela zomba dele, alegando que só trabalha para Light, e agora ele enfrentará a ira dela. A energia que irrompe dela é suficiente para assustá-lo, o que é uma surpresa até para ele mesmo. Ele se lembra que ela é apenas uma humana inferior que não serve para nada, além de usar e depois descartar, mas ela causa arrepios na espinha só de olhar para ele. Ele percebe que isso não é brincadeira, pois seus instintos estão lhe dizendo que ele morrerá se lutar contra ela, antes que May pudesse acabar com eles. No entanto, a voz de Light sai do canto escuro, enquanto ele diz a May que se acalme, pois ele lidará com Garou sozinho. Garou se recusa a acreditar na voz que está ouvindo, mas Light finalmente se revela, cumprimentando Garou como se fossem amigos perdidos há muito tempo, alegando que está ali para retribuir o que ele fez 3 anos atrás. Garou imediatamente parece recuperar a confiança, enquanto ri, alegando que nunca pensou que veria Light novamente, e o ridiculariza dizendo que um humano insignificante de nível 15 não pode fazer nada contra um chefe de raid de nível 150 como ele. Ele ri dizendo que não tem ideia de como diabos ele sobreviveu, mas agora pode matá-lo com as próprias mãos e trazer o corpo como prova. Light solta um suspiro, perguntando se ele não está nem curioso sobre quem é May e quão forte ela é. Garou aceita que não tem ideia do quão forte a sua pequena empregada é, mas tem certeza que humanos insignificantes nunca poderiam se comparar ao povo fera como eles. Ele se gaba de que todos os seus comparsas estão acima do nível 130 e que eles simplesmente passarão por cima deles. Com isso, ele dá o comando para atacar, e 2 de seus subordinados imediatamente avançam em direção a Light, prontos para acabar com sua vida. Mas em um piscar de olhos, May aparece na frente deles e suas cabeças caem no chão em um só lugar.
enquanto seus corpos sem vida caem no chão. Ela avisa que quem tentar ameaçar Light perderá a cabeça, mas Light diz para ela se afastar e simplesmente bloquear todos os pontos de saída, pois ele quer se envolver na diversão também. Os capangas de Garou parecem estar perdendo a moral, pois não conseguem acreditar no que acabaram de ver, mas Garou tenta acalmá-los, alegando que foi apenas um truque barato que ela usou e nada mais. Light pergunta se ele ainda acha que os humanos são inferiores a eles, e se ele já considerou que talvez a raça humana seja mais forte entre todas as raças. Garou riu disso, exibindo seu nível, mas Light responde que nível é apenas um número e não tem nada a ver com o quão forte alguém pode ser. Garou já ouviu o suficiente e, junto com todos os seus comparsas, ataca. Mas para sua surpresa, Light fica parado como água antes de explodir em um contra-ataque, bloqueando e acertando todos os cachorros, nocauteando-os e deixando-os sem fôlego. Light se aproxima de Garou, perguntando se ele ainda acha que os humanos são mais fracos. Mas Garou não consegue aceitar essa humilhação, então ele supera a dor e salta novamente, alegando que não há como qualquer humano se igualar a ele. Com isso, ele arranca um cristal mágico do bolso e o esmaga no chão, invocando seu familiar, que se revela ser um monstro lobo de nível 500. Light pergunta se é só isso que ele conseguiu reunir, mas Garou pensa que Light está muito atordoado e assustado para responder corretamente. Ele diz a Light para começar a implorar por sua vida, mas Light simplesmente fica parado, dizendo-lhe para atacar, prometendo não se mover um único centímetro de onde está. Garou fica enfurecido e ordena que sua besta dispare uma explosão em Light tão concentrada que poderia aniquilar uma cidade inteira. Mas quando a poeira baixa, seu queixo cai no chão. Ele vê Light parado, exatamente como ele disse que faria, sem um único arranhão em seu corpo. Light o ridiculariza por dar um nome tão chique ao seu ataque, quando tudo que ele fez foi levantar poeira sem motivo. Garou fica sem palavras, enquanto seus comparsas começam a se mijar nas calças. Light afirma que agora ele vai atacar, e decide puxar uma carta como se estivesse em Yu-Gi-Oh! Ele solta a carta ultra rara de nível 9000 do Deus Lobo Primordial, que aparece atrás dele, toda brilhante e translúcida, deixando os peludos chocados além da razão. Com isso, Light diz ao Deus Lobo para matar o familiar de Garou, mas em vez de disparar uma explosão super forte contra eles, tudo o que o Deus Lobo faz é soltar um sopro suave. O poder dentro daquele sopro cristaliza o lobo de Garou e o estilhaça em pedaços bem na frente dele. Enquanto ele fica ali indefeso, Garou finalmente perde o controle, incapaz de acreditar que seu monstro lobo de nível 500 foi demolido em um segundo. Mas Light afirma que poderia ter lidado com o monstro sozinho se quisesse também. E para provar isso, ele revela seu verdadeiro nível, que se revela estar no máximo, em 9999. Garou gagueja e treme, alegando que isso não pode ser possível já que os humanos chegam ao máximo no nível 100. E se Light fosse realmente o mesmo humano de antes, ele teria crescido um pouco durante esse tempo. Light revela que está usando um anel de idade para interromper o seu crescimento físico, porque ele quer se lembrar de si mesmo e do dia em que foi traído pela pior escória da Terra. Garou percebe que está acabado e que tem absolutamente zero chances de derrotar a monstruosidade que Light se tornou. Ele sabe que é carne morta, então ele faz o que qualquer covarde faria e joga suas armas no chão, pedindo desculpas pelo que fez, alegando que foi forçado a fazer isso por causa da Federação. Ele afirma que mesmo hoje, ele não tinha intenções de machucar ninguém, e ia contar a verdade. Mas seus comparsas fizeram esse plano sozinhos e o arrastaram para isso. Seus subordinados não conseguem acreditar que essa é a mesma pessoa que estava exibindo suas habilidades e força esta manhã. Ele abaixa a cabeça e implora por perdão, e até concorda em ser seu animal de estimação pessoal se Light quiser. Light, no entanto, não se importa e simplesmente pergunta o que exatamente é um maestro e por que o governo está tão determinado a encontrá-lo. Garou responde honestamente que não tem ideia de quem seja e que o governo simplesmente lhes disse que provavelmente seria um humano. Light então pergunta por que eles decidiram matá-lo, uma vez que pensaram que ele não era o maestro. Garou imediatamente se curva, alegando que ele realmente não tem ideia e que eles simplesmente receberam a ordem para fazê-lo. Light vira sua atenção para os comparsas e pergunta se eles têm alguma informação. Para salvar suas peles, os subordinados todos começam a alegar que têm a informação que Light quer. Mas Mei usa seu olho especial para ver através das suas mentiras e os corta em pedaços, derramando sangue por toda parte, enquanto ela afirma que quem mentir na frente de Light morrerá em suas mãos. Ele então se vira para Garou novamente, perguntando se ele tem chance de vencer se fosse para a superfície e travasse guerra. Garou responde honestamente que ele é extremamente forte e poderia enfrentar nações inteiras sozinho. Mas uma vez que as nações se unam com todas as armas que estão coletando, então ele pode ter dificuldade em lidar, já que ele é apenas um homem com uma empregada. Light sorri, alegando que quer mostrar algo, e usa magia de teleporte para transportá-los para sua própria sala do trono. Garou fica chocado ao ponto de ficar mentalmente perturbado enquanto vê o exército que Light reuniu,
com o peão mais baixo sendo nível 1500, com 4 empregadas de nível 9099 e inúmeras outras variando de nível 6000 até nível 9000. Garou é incapaz de falar enquanto uma lágrima cai do seu rosto, pois ele percebe que Light poderia varrer o planeta inteiro em um piscar de olhos, o que basicamente o torna um deus, e se pergunta o que aconteceria quando a guerra fosse travada. Alguns meses se passam até que Light finalmente sai do abismo das masmorras com seu grupo. Ele decide visitar sua antiga vila na esperança de mostrar à família que, de fato, se tornou forte o suficiente para cuidar deles para sempre. No entanto, assim que chega a seus olhos, que estavam cheios de alegria e saudade de casa, se enchem de choque e horror ao testemunhar a destruição total de sua vila. Ele corre, sem conseguir acreditar no que vê, e cai no chão, completamente sem esperança. May e os outros o confortam e prometem se vingar de quem fez aquilo com Dugar. O único alívio ou fio de esperança é o fato de que, ao revirar a vila, eles não encontraram os corpos de sua família entre os outros aldeões mortos. Então ele ainda se agarra à ideia de que a família possa ter escapado da carnificina e estar escondida em algum lugar do país. 2 semanas depois do incidente, Light decide revisitar a vila destruída. Ele queria avaliar tudo com a mente calma, pois da última vez estava tão abalado que poderia ter deixado passar detalhes importantes que o dariam uma pista sobre o paradeiro da família. Desta vez ele está acompanhado de Gold, um cavaleiro de armadura, e Nen, uma assassina de cabelos grisalhos. A visão da vila o enche de pavor novamente, mas ele se mantém controlado e, com a ajuda dos amigos, cria várias covas para os aldeões falecidos. Ele deposita flores nos túmulos, percebendo que aquilo era definitivamente obra de um grupo de aventureiros de alguma outra raça. Enquanto ele está absorto em seus pensamentos, Gold reclama que eles precisam se apressar, senão teriam que dormir ao relento. Nen se irrita com ele, dizendo que Light está de luto e eles deveriam dar a ele todo o tempo de que precisa. Gold rebate dizendo que ele iria aos picos das montanhas geladas e às profundezas do inferno mais fundo por Light, mas sabe que eles precisam encontrar um lugar seguro e confortável para ele descansar no estado em que se encontra. Nem não tem como discutir e a pequena discussão parece aliviar o humor de Light, que sorri, se levanta e manda eles darem uma relaxada, pois ele está bem. Ele afirma que logo encontrarão algum lugar para ficar, mas primeiro precisam juntar mais informações. Eles já sabem que têm força suficiente para encarar o mundo inteiro. Contudo, Light ainda acha que devem agir com cautela e não se precipitar em uma guerra total. Gold concorda, dizendo que para vencer uma guerra sem grandes problemas, é preciso conhecer o inimigo tão bem quanto a si mesmo. Light concorda, dizendo que devem primeiro checar o poder de todas as nações diferentes. Além disso, ele pensa que o ataque à vila pode ter algo a ver com o fato de ele ser um potencial maestro. O fato de a sociedade secreta, que antes o tinha condenado à morte, ir tão longe a ponto de matar todos em sua vila, o deixa furioso, e ele promete incendiar o mundo inteiro só para arrancar todo o mal pela raiz. Nem fica chocado com a aura que emana de Light, mas Gold o acalma, dizendo que ele precisa controlar a raiva enquanto estiverem na cidade, já que eles não querem cometer um massacre ainda. Isso faz Light voltar à realidade. Ele se acalma antes de tirar uma máscara esquisita e meio dark. Enquanto se preparam para entrar na cidade, eles começam a voar em direção à cidade de Dolgas. No caminho, nem pergunta a Light quais são os planos deles lá dentro. Light diz que precisam manter a discrição no início para que o Concord of 12 não suspeite deles. A primeira coisa é se registrar na guilda de aventureiros. Depois de registrados, eles vão subir o ranking do grupo o máximo possível, pois quanto mais alto for o ranking, mais informações conseguirão com pessoas que precisam da ajuda deles ou que querem obter seu favor e proteção. Gold diz que o plano é excelente, mas pergunta se eles não deveriam ir a pé dali em diante, pois, voando, eles chamariam a atenção na hora. Light concorda e eles descem para continuar o caminho a pé. Ao caminhar pela floresta, eles ouvem gritos vindo da frente e percebem que um grupo de anões encurralou um homem e sua filha, prontos para roubá-los. Os anões notam a armadura brilhante de Gold e mandam que eles saiam do esconderijo. Light, então, finalmente dá ordem para seus companheiros lidarem com aqueles anõezinhos. Nem se livra dos anões rapidamente, que ficam chocados, amarrados uns aos outros no meio da floresta. Em agradecimento, o homem oferece uma carona até a cidade de Dolgas. A garotinha parece impressionada, pois nunca tinha ouvido falar de um humano que vencesse um anão em combate. O homem concorda que é muito raro encontrar humanos tão fortes. Ele pergunta a Light se eles são um famoso grupo de aventureiros. Mas Light responde sinceramente que eles ainda nem estão registrados, o que choca o homem. Ainda assim, ele diz a Light que ele veio ao lugar certo para começar um novo grupo. A cidade de Dolgas fica na fronteira do Reino dos Anões, que faz divisa tanto com o reino humano quanto élfico. Isso resulta em uma enorme variedade de masmorras e aventureiros na área, gerando muitas disputas, mas também muito comércio. É um lugar muito popular entre os humanos, e como os humanos são frequentemente discriminados em muitos lugares,
Ele mesmo administra uma estalagem em que todas as raças são respeitadas igualmente. Light e seu grupo descem da carroça na entrada da cidade e agradecem ao homem, que pede para ser chamado de coronel e os convida para ir na estalagem dele se decidirem passar a noite. Dentro da cidade, eles se deparam com todo o movimento e o glamour do lugar, com lojas em cada esquina vendendo armas e armaduras, e forjas iluminando as ruas, com anões fabricando espadas e escudos lá dentro. Depois de admirar o esplendor da cidade, eles vão para a Guilda de Aventureiros, onde entram em um salão enorme, cheio de gente agrupada em volta dos quadros de missões. Light nota que há muitos aventureiros humanos ali também. No entanto, o racismo ainda existe até ali, já que eles abrem caminho para os aventureiros de outras raças. Por enquanto, Light decide ignorar isso e segue direto para o balcão de registro, onde recebem um ranking. Nen fica furiosa com a classificação, dizendo à mulher no balcão que ela precisa mudar a atitude se não quiser que alguém a mude para ela. Ela manda a recepcionista checar o ranking novamente, pois Light é incrivelmente forte e merece ser, no mínimo, rank S. A recepcionista, porém, não dá a mínima e manda Nen afastar seu cheiro de humana e aceitar o ranking que foi dado. Antes que Nen pudesse falar mais alguma coisa, Light a impede, pede desculpas à recepcionista, aceita o ranking com educação e sai. Lá fora, Nen começa a pedir desculpas a Light por ter estragado tudo, mas Light a manda se acalmar e leva o grupo para a estalagem do coronel. O coronel fica feliz em vê-los novamente e pergunta o que pode fazer por eles. Light diz que tem um pedido em comum e pergunta se pode alugar todo o andar de cima da estalagem por um mês inteiro. Durante esse período, ninguém, além dele e de seu grupo, pode ir para lá, nem mesmo os funcionários da estalagem. Ele se desculpa antecipadamente por qualquer problema que isso possa causar, mas afirma que é importante. Em seguida, tira uma sacola cheia de moedas de ouro e a entrega como pagamento. O coronel recusa, dizendo que jamais aceitaria dinheiro de alguém que salvou sua vida. Light, porém, insiste e o coronel finalmente cede e aceita o pagamento. No andar de cima, Light usa diferentes barreiras mágicas para garantir que ficarão protegidos de olhares curiosos. Ele tira a máscara e o manto. Enquanto relaxa, Nen diz a Light que ele deveria ter ficado e deixado que ela e Gold cuidassem de reunir todas as informações que ele queria, pois apesar de Light ser muito forte, nunca é demais tomar precauções. Isso enfurece Light, que se levanta e pergunta se Nen quer impedi-lo de ter sua vingança e de levar à justiça as pessoas que destruíram sua vila e sua família. A mesma aura de morte e destruição retorna a ele, assustando Nen, que imediatamente começa a rastejar no chão, implorando por perdão, dizendo que nunca quis ofendê-lo. Light finalmente se acalma e pede desculpas a Nen, pois sabe que ela só quer que ele fique seguro. Na manhã seguinte, eles se preparam para entrar nas masmorras. Eles se vestem para o dia e entram em uma longa fila que leva aos portões da frente das masmorras. Enquanto esperam, 3 figuras encapuzadas furam a fila na frente de um grupo de jovens aventureiros humanos. Apenas pela confiança com que o fazem, Light já sabia que esses aventureiros pertenciam a alguma outra raça. Mas enquanto todos os outros grupos humanos estavam assustados, Light se manifesta e diz aos encapuzados para voltarem para a fila como todo mundo. Um dos encapuzados se vira, irritado e chocado, surpreso com o fato de um humano ter ousado falar com ele. Light diz que se ele pertencer a uma família nobre, provavelmente não vai querer criar uma confusão. Mas o encapuzado parece ter problemas de raiva e se prepara para sacar a arma. No entanto, o outro cara do grupo o impede, e eles saem da fila. Ao voltarem, o homem encapuzado diz a Light que isso não vai ficar assim. Todos os humanos aplaudem Light, dizendo que nunca teriam coragem de falar com as outras raças. Os jovens aventureiros na frente dele perguntam por que eles não trouxeram suprimentos. Segundo eles, a masmorra é muito grande e pode levar vários dias para ser concluída. É por isso que os aventureiros sempre trazem suprimentos para poder acampar à noite. Logo eles entram nas masmorras e se encontram em um mundo completamente novo, cheio de suas próprias criaturas e monstros. Quando Light tem certeza de que não há ninguém por perto para vê-los, ele usa sua magia de ocultação e em seguida magia de voo para que possam atravessar as masmorras sem que ninguém os note. Enquanto isso, no meio da selva, o cara encapuzado tira o capuz. Ainda com raiva de como o palavrão de um humano o desrespeitou, ele pega a enorme espada das costas, gritando que o seu nome é Kaido, o elfo mais jovem a se juntar às fileiras dos cavaleiros brancos de elite, e que o sangue do mestre corre nas suas veias. Em sua fúria, ele destrói todos os orcs, apunhalando as cabeças enquanto o elfo negro chamado Yan lhe diz para se acalmar.
Kaido ainda está bravo por não conseguir subir de nível, que parece estar limitado a 1500. Yan diz a ele que um elfo normal geralmente tem um nível máximo de 700. Mas o Kaido não está satisfeito com isso e promete a si mesmo que vai superar esse nível custe o que custar. De volta ao terceiro andar, Light e seu grupo já limparam aquele andar também, e decidem encerrar o dia recolhendo todas as gemas mágicas como prova de que concluíram o nível. Depois de pegar tudo, eles decidem voltar para a superfície. Admirando a beleza da masmorra, eles percebem que sem a capacidade de voar, teria levado muito tempo apenas para ir de um andar para o outro. Mas graças às suas habilidades, eles conseguem limpar vários andares em um único dia. No caminho de volta, eles notam os jovens aventureiros enfrentando um grupo de goblins. Light decide observá-los enquanto eles conseguem matar todos com um bom trabalho em equipe. No entanto, Light desce imediatamente e mata uma cobra que estava rastejando em direção à maga que estava na retaguarda. Light diz aos jovens aventureiros que eles não devem focar demais no inimigo à frente e devem sempre estar atentos ao que está ao redor. Os jovens agradecem pela ajuda. De repente, um bando de lobos surge da floresta. Os aventureiros ficam assustados e querem fugir, mas para sua confusão, os lobos não atacam, apenas saem correndo. Todas as suas perguntas são respondidas quando um enorme louva-a-Deus surge da floresta, pronto para destruir tudo em seu caminho. E somente Light está entre o monstro e a vida desses jovens aventureiros. Os aventureiros ficam chocados ao ver o louva-a-Deus, já que a espécie estava extinta há mais de 10 anos. Enquanto se preparam para fugir do monstro, Light pergunta se pode caçá-lo sozinho. Nemu nota que o bicho é de nível 500, e os garotos pedem para o grupo de Light se afastar, achando que ele é muito forte. De repente, o louva-a-Deus avança, e Gold toma a frente para bloquear o ataque. Depois de trocar uns golpes, Gold percebe que esse não é um inimigo para subestimar. Light então usa um feitiço de flecha de fogo nela, mas a criatura reflete a flecha com sua foice resistente. Observando a luta, o líder dos garotos pede ajuda à maga Mia, mas ela está hipnotizada assistindo Light usar magia sem recitar nenhum encantamento. Ele a manda focar em ajudar, mas Gold usa a calma, dizendo que tudo ficará bem. Preparado para a briga, ele diz aos garotos para prestarem atenção enquanto ele combina ataque e defesa para acabar com Amantes. Como se tivesse escutado Gold, o louva-a-Deus o ataca de novo. Gold bloqueia fácil o golpe com o escudo, fazendo a foice do monstro rachar com o impacto. Aproveitando a surpresa dela, ele avança e corta uma das patas da Mantis. É a vez de Light brilhar. Ele solta uma chuva de flechas de fogo no louva-a-Deus. Enquanto ela tenta desviar, as flechas fazem uma curva, desviam das foices e se cravam no corpo do monstro. Mia assiste impressionada enquanto Light controla mais de 30 flechas teleguiadas, juntando-as para destruir Amantes. O monstro, sobrecarregado, tenta fugir para se proteger. Light, porém, para o pobre inseto com uma parede de fogo. O bicho pula as chamas para tentar escapar voando. Por fim, Nemu salta atrás do louva-a-Deus, alcançando a altura facilmente. Apertando suas adagas, ela o corta em um único golpe, desfazendo-o em pedaços. Nemu fica toda orgulhosa, mas Gold caçou a dela por agir como criança. Quando ela fica brava, ele lembra que ela destruiu todos os materiais valiosos do monstro. Percebendo o erro, ela entra em pânico, enquanto os garotos assistem admirados, se perguntando o quão poderoso é o grupo de Light para derrotar uma fera tão feroz com tanta facilidade. Depois que Nemu se desculpa com Light pelo erro, os garotos checam os restos do louva-a-Deus e encontram uma gema de monstro perfeitamente intacta. Gold comemora a sorte, feliz que o golpe imprudente de Nemu não estragou o material. Vendo o núcleo, Light pensa que será prova suficiente para entregar a guilda e subir de rank. Nesse meio tempo, os garotos perguntam a Light se eles são um grupo de rank A tentando subir, mas nosso protagonista diz que, na verdade, eles são rank F, o que deixa todo o grupo em uma crise existencial. Em seguida, Mia criou uma bolha enorme de água com sua magia para ajudar a equipe de Light a se limpar. Gold elogia, dizendo que sua armadura brilhante continua reluzente como sempre. Light se aproxima para lavar as mãos sujas e pede ao resto dos garotos para se lavarem com ele, grato pelo pequeno gesto. Os garotos dizem que não é nada demais, já que ele literalmente salvou a vida deles. Depois, oferecem a Light que ele fique com eles durante a noite, pois já está escurecendo. Nosso protagonista não quer ser um peso, mas o líder revela que sua irmã, Mia, está louca para aprender sobre as técnicas mágicas dele. Vendo o olhar entusiasmado da garota, Light aceita ficar e se junta a eles ao redor de uma fogueira para jantar.
Light conta a Mia que seus pais são magos geniais, dizendo que ela também tem muito talento para magia. Ela sorri, dizendo que suas habilidades não são tão impressionantes a ponto de usar feitiços sem encantamento. Seu irmão pergunta se lançar magia sem encantamento é realmente tão importante. Então ela começa a se animar, explicando as 3 diferentes classes de magia. Feitiço de classe de combate, como as flechas de fogo, são para atacar um único alvo. Habilidades táticas, como a parede de fogo, são usadas para controle de multidão. Feitiços de classe estratégica podem ter efeitos globais. Ela explica que feitiços globais são no nível de desastres naturais, então vários magos de alto nível precisam recitá-los ao mesmo tempo para lançar com sucesso. Mia diz que raças como dragonianos, elfos e Demonkin conseguem lançar feitiços facilmente por causa do talento natural, mas os humanos não têm essa sorte. Por isso ela acredita que Light é um prodígio de classe mundial, pois consegue usar magia sem recitar encantamento, mesmo sendo apenas um humano. Gold concorda, admirando o conhecimento dela, enquanto Light ri sem graça com os elogios. Finalmente, depois que Mia se acalma, seu irmão diz que, independente dos poderes, Light parece ser um cara legal. Para animar a irmã, ele diz que ela certamente fará sucesso quando for aceita na escola de magia de Ducaldo. Enquanto Mia cora de vergonha, Light fica curioso sobre Ducaldo, a nação conjunta criada por 9 raças. Gold também acha que Mia deve ser muito talentosa, já que foi aceita na melhor escola de magia do mundo. O irmão explica que, a privar de ter sido aceita, ela nunca pôde estudar porque os pais, que pagariam a mensalidade, morreram em uma epidemia. Assim, os dois tiveram que se virar e formaram um grupo de aventureiros com Jinra e Ward para ganhar dinheiro. Ele, entretanto, está esperançoso, acreditando que, com dinheiro suficiente, eles conseguirão mandar Mia estudar na Academia de Magia de Ducaldo e realizar o sonho dela. Sentindo-se um peso, Mia pede para o grupo não se preocuparem tanto com ela e pegarem leve. Vendo como os irmãos cuidam um do outro, Light se lembra da sua própria irmã mais velha. Ele diz aos garotos que continuem assim, porque acredita que vão conquistar grandes coisas com o talento deles. Light também elogia as habilidades de Mia, mas ela pensa que ele só está sendo gentil. Ele, no entanto, garante que está falando sério, e as palavras dele dão um pouco de confiança à garota. Pouco depois, o líder do grupo pergunta a Light por que ele decidiu se tornar um aventureiro, e ele começa a contar o que aconteceu com sua família. Nemomo revela que o incêndio que matou a família de Light o deixou com marcas de queimadura, então eles estão viajando com ele para ajudá-lo a fazer o tratamento. Gold explica que ele e Nemomo receberam ajuda da família de Light e por isso o acompanham para pagar a dívida. Quando a trágica história de Light termina, a alegria do grupo desaparece de repente. Para mudar de assunto, Jinra pergunta curioso se Nemomo e Gold são casados. Nemomo rejeita imediatamente a ideia, dizendo que jamais gostaria de um narcisista como Gold. Gold concorda, dizendo que também não gosta dela, pois ela tem o corpo e a atitude de uma pirralha. Achando que tem uma chance, Jinra pede Nemomo em casamento, mas ela responde que seu coração pertence a Light. Gold interrompe, dizendo que seria o maior desperdício do mundo se ela chegasse a sujar o mestre dele. Os dois continuam discutindo a noite toda. Em outro lugar, Kito corta um monstro com sua espada e Janaki o parabeniza. Kito fica irritado, dizendo que sua espada lendária, Grandius, foi feita para matar heróis, não para cortar mato. Para acalmá-lo, o Elfo das Trevas lembra que ele precisa das amostras desses monstros para sua pesquisa sobre como quebrar o limite de nível. Com as amostras de monstros completas, Janaki pensa que é hora de começar a coletar amostras da raça humana. Algumas semanas depois, Light retorna à guilda de aventureiros com uma grande quantidade de recursos da masmorra. A recepcionista fica maravilhada com os materiais valiosos, e Nemomo diz que seu mestre definitivamente merece um rank S+, pelos seus feitos. Light ignora sua serva exagerada e pede à recepcionista que prepare o pagamento pelos materiais, e ela oferece chá enquanto eles esperam. Ao voltarem da guilda, os servos de Light notam o quanto sua atitude em relação ao lugar mudou. Enquanto caminham pela cidade, todos nas ruas sussurram sobre eles, sabendo que foram eles que derrotaram a temida Louva-a-Deus. Nosso protagonista se sente satisfeito com a fama que conquistou, mas um grupo de aventureiros reunidos perto da masmorra pergunta se ele pertence aos Black Modley. O nome o confunde, então os aventureiros explicam que os habitantes do vilarejo deram esse apelido ao grupo dele. Nemomo se coloca imediatamente na frente, achando que eles têm más intenções. No entanto, os aventureiros a tranquilizam e se apresentam como Suban e Gilbert.
Subalan quer saber como Light conseguiu chegar tão fundo na masmorra e derrotar Alamantes, mas Gilbert duvida que a notícia seja verdadeira. Isso enfurece Nemomo, que aponta a adaga para o pescoço dele e pergunta se ele está chamando o mestre de mentiroso. Para acalmá-la, Sullivan explica que eles só querem animá-los. Light fica confuso, então Sullivan esclarece que a raça humana recuperou a esperança ao ver um grupo forte entre os seus. Enquanto ele diz isso, o grupo de Sullivan o chama e ele sai para fazer fila com sua equipe. Perto dali, aventureiros de outras raças ficam furiosos, acreditando que os humanos estão delirando por ter esperança. Notando a má opinião que tem deles, Gold diz que eles simplesmente os farão calar a boca com mais resultados. Quando chega a vez do grupo de Light, eles entram na masmorra e ele pensa que devem ir direto para o 5º andar. No entanto, enquanto voam, notam o grupo de Mia, então descem para cumprimentá-los. Feliz em vê-los, o irmão de Mia a empurra para frente, dizendo que ela tem algo para mostrar a Light. Com um pouco de timidez, ela entrega um creme estranho, explicando que o fez para as feridas de queimadura dele. Ela pensa que mesmo que não cure as cicatrizes, pode ajudar com a dor. Nosso protagonista fica pensativo e Mia acha que ele não quer o presente, mas ele a surpreende ao aceitar com um sorriso e decide retribuir o gesto. Light invoca uma carta do seu gacha, que se transforma em um lindo bracelete. Ele o oferece a Mia, que hesita em aceitar. Com um pouco de incentivo, ela finalmente coloca o bracelete, encantada com o quão bonito ele é, dizendo que vai guardar o presente para sempre. Mia agradece a Light com um sorriso antes do grupo deles partirem. Mais tarde naquela noite, Nemomo pergunta a Light se foi uma boa ideia dar a ela um bracelete dos desejos, de rank SSR. Gold explica que o bracelete pode realizar o desejo de uma pessoa se ela desejá-lo o suficiente. Ele acredita que Light fez bem em retribuir o favor da jovem, e Nemomo percebe que nem tudo na vida é sobre valor material. Quando o grupo de Light chega ao 5º andar, coberto de neve, eles notam que não tem muitas pessoas por ali. Gold comenta que aquele andar tranquilo é perfeito para esconder a presença deles, mas Nemomo lembra que sua armadura dourada brilhante não ajuda em nada. Virando-se, Light os lembra que devem caçar Yetis. Depois de dar-lhes a tarefa, ele se teletransporta de volta para casa. Ao chegar, as 4 Liais criadas o recebem no palácio. Mei leva Light para tomar chá e pergunta como vai a aventura. Ele responde que está tudo indo bem e pergunta como estão as preparações das servas para a guerra final. Elas dizem que está quase pronto, então Light se pergunta se era mesmo necessário voltar para casa. Ele diz para as garotas usarem todos os recursos que precisarem e continuarem com o trabalho. Mas Nazuna pergunta qual será sua missão especial, e Light, sabendo que ela é muito burra para confiar um plano complexo, simplesmente ordena que ela proteja o castelo até que chegue a hora dela. Ansiosa para participar, Nasuna diz a ele para terminar o trabalho dela rapidamente, pois ela não pode agir antes. Com os preparativos quase prontos, Light dá um gole em seu chá, desejando ansiosamente o momento de destruir Sasha. Enquanto isso, o grupo de Sullivan descansa a noite no 3º andar da masmorra. Sullivan pergunta a Gilbert o que ele acha dos rumores em torno de Light, e Gilbert responde que não há como ele ser tão poderoso. No entanto, Subelan lembra que eles têm Mila como testemunha, então é possível que Light seja a reencarnação de algum herói poderoso. A ideia de que um herói humano tenha voltado ao mundo e possa guiar sua raça à vitória devolve a esperança a ambos. Em seguida, Subelan se levanta para ir ao banheiro na floresta. Ao voltar, ele chama por Gilbert, mas encontra a cabeça decapitada de seu amigo caída no chão. À sua frente está Quito, impaciente, irritado porque Subelan demorou muito para voltar. Percebendo que seus homens morreram sem sequer lutar, Subelan entende que não tem a menor chance de sobreviver contra o poderoso elfo. Quito pisa na cabeça de Gilbert, tentando provocar Subelan para que ele fique bravo, mas Subelan mantém a calma e usa uma granada de fumaça para escapar. Enquanto foge, ele pensa que o elfo não conseguirá vê-lo para usar sua magia, mas Quito consegue detectá-lo através da fumaça. Voando com um feitiço mágico, Quito o alcança facilmente e o derruba com um ataque, deixando o homem completamente surpreso. Quando Subelan nota o elfo flutuando no ar com seu feitiço, Yanaki o atinge com sua vara. Lá é ele, deixando-o fora de combate. Em seguida, ele repreende Quito por ter matado todos os humanos, já que precisava de sujeitos vivos para seus experimentos. Quito diz que um deve ser suficiente, mas Yanaki responde que precisa de mais, pois seus experimentos podem falhar. O sinistro elfo das trevas sorri com loucura, pensando que os humanos não passam de parasitas inúteis, que merecem ser o material de teste para seus experimentos distorcidos. O Light e a sua galera voltaram para a Guilda dos Aventureiros depois de uns dias, e nem foi lá exigindo que a recepcionista subisse o Light para rank S na hora porque ele merecia muito mais que isso. A recepcionista, meio nervosa, disse que não rolava, porque eles tinham um esquema de ranqueamento na guilda. Ela lembrou a Nen que,
Só uns dias atrás abriram uma exceção pro Light e mandaram ele direto pra Rank D depois que ele detonou as mantícoras foice. Mas a atendente ficou intimidada com o papo reto e a pressão da NEM e disse que se o Light fizesse outra parada sinistra, talvez ele conseguisse outra promoção. O Light curtiu a ideia e resolveu ir atrás de um tal caçador de aventureiros que tava rolando nos boatos, que só mirava em humanos. Ele contou pra Gold e NEM sobre isso de noite e eles concordaram que pegar esse caçador podia render uma promoção, só que eles não tinham a mínima ideia de por onde começar a investigação. Enquanto estavam pensando em alguma ideia, Light de repente reparou em alguém vindo na direção deles. Ele botou a máscara na hora enquanto os amigos se preparavam para a ação. Aí, um portal apareceu na frente deles. Ficaram na expectativa esperando um inimigo sair, mas, para surpresa de geral, quem caiu de lá foi a Maya. O Light segurou ela, percebendo que estava acabada e esgotada. E aí, a pulseirinha que ele tinha dado pra ela no passado quebrou no meio. O Light botou a Maya pra dormir, enquanto ela ficava murmurando que precisava se apressar e contar tudo pra ele. Ele primeiro curou os ferimentos dela, e depois resolveu dar uma olhada nas memórias dela pra sacar o que tinha acontecido. Ele viu que, no dia anterior, uns aventureiros avisaram a galera da Maya sobre o tal assassino de aventureiros que estava caçando só humanos. Aconselharam a molecada a sair da masmorra na hora, e o líder da equipe concordou. O grupo partiu imediatamente pro portal de saída, mas mesmo quando a noite chegou, eles ainda não tinham chegado nem na metade do caminho. O líder viu que estava todo mundo morto de cansaço e ficou na dúvida se era seguro armar um acampamento. Quando viram outro grupo que estava com os rostos completamente tampados, Maya falou pro irmão que eles deviam avisar essa galera também sobre o perigo, e ele fez isso. Mal sabiam eles que estavam falando com os próprios assassinos de aventureiros, que do nada começaram a falar uns pros outros que deviam ter limpado o rastro direito. A molecada nem sacou o que eles quiseram dizer quando o elfo negro Jun começou a rir deles, chamando eles de burros. O líder do grupo ainda estava confuso com aquilo e foi quando o Kaido puxou a espada, dizendo que eles eram os caçadores de aventureiros e que o grupo deles seria o último alvo do dia. A molecada finalmente entendeu que estava de cara com o pior pesadelo, mas mesmo nessa hora, o irmão da Mai e os amigos disseram pra ela vazar e ficar segura, enquanto eles seguravam os assassinos racistas. Eles avançaram pra cima do Kaido, que ficou bolado com o fato de uns moleques humanos sequer terem a ideia de peitar ele. Ele deu um corte no irmão da Maya na hora, e quando os outros dois moleques vieram pra cima, ele derrubou os dois sem dó nem piedade com um golpe só. Maya ficou apavorada e arrasada com aquilo, mas os moleques não estavam prontos pra dar pra trás. Eles se levantaram e mandaram ela correr pra realizar os sonhos dela. Avançaram pra cima do Kaido de novo e ele estatelou eles na hora. Maya só conseguiu gritar. Aí, o Yan começou a dar bronca no Kaido, dizendo que precisava dos humanos vivos para os experimentos dele. Kaido respondeu que qualquer inseto que ousasse lutar contra ele seria caçado, e disse pro Yan que tinha deixado pelo menos um vivo. Yan resolveu perdoar dessa vez porque magos humanos eram raros. Ele decidiu levar a Maya, mas o Kaido queria dar uma zoada com ela antes. Jun disse pra ele fazer o que quisesse e vazou, e Maya tava morrendo de medo. Kaido disse que ela devia ficar feliz, porque um futuro lenda como ele estava disposto a usar uma humana suja como ela. Mia não conseguiu nem soltar um pio, mas bem na hora, o irmão dela se levantou, mandando ela fugir. Yan ficou impressionado com a garra dele e disse pro Kaido que queria muito manter o garoto para os experimentos. Só que o irmão da Maya sabia que não tinha chance real de sobreviver aos ferimentos que tinha levado, e é por isso que ele não pensou duas vezes antes de arriscar a vida para salvar a irmã. Ele mandou a Mia fugir e viver muito, e desesperada, ela obedeceu. Yan mandou o Kaido capturar ela, e ele ficou puto porque não queria receber ordens de ninguém. Ele resolveu abater o garoto primeiro, que do nada começou a repetir o que o Gold tinha dito antes. Murmurou que as batalhas eram sobre criatividade e habilidade, e que ele tinha a chance de mostrar a dele agora. Kaido só observou ele murmurar umas coisas, nem achando que valia a pena prestar atenção, quando de repente o garoto jogou a espada na cara dele, pegando ele desprevenido. Kaido conseguiu desviar da espada de algum jeito, mas isso foi só o esquema para o garoto girar o escudo nele e mandar ele pro chão. Kaido ficou pistola porque um humano tinha detonado o orgulho dele e imediatamente mandou uma estaca de luz branca atravessar o peito do garoto. Ele começou a ir na direção dele para finalizar o serviço, mas, por sorte, Yan entrou no meio e disse para ele ir atrás da garota fujona primeiro, antes que ela avisasse alguém. O Kaido, furioso, resolveu ouvir o conselho e correu atrás da Maya, bloqueando a rota de fuga dela com as lâminas de luz. Ele disse que ela precisava aprender a se comportar direito na frente do portador da lendária Espada dos Elfos, e depois criou várias lâminas de luz, usando elas como uma escada para descer para o chão. Maya decidiu peitar, porque não queria desperdiçar a chance pela qual o irmão e os amigos tinham sacrificado a vida. Ela atirou uns cristais de gelo no Kaido, que se defendeu facilmente. Só que ele ficou irritado quando a Maya tentou correr e cortou a perna dela, garantindo que ela não fugisse.
Ele disse que agora ela teria a grande oportunidade de agradar um futuro herói como ele. Maya tirou a onda com ele, dizendo que ele era só um valentão que gostava de machucar quem era mais fraco, e se ela tinha conhecido alguém digno de ser chamado de herói, esse era o Light. As palavras dela pegaram Kaido bem no ponto fraco, porque ele tinha sido chamado de valentão a vida inteira por outros elfos. Ele perdeu a linha quando a Mia chamou ele de otário sem coragem, e mandou as lâminas de luz para matá-la. Maya desejou desesperadamente uma forma de escapar e chegar no Light, porque ele era o único que podia ajudar ela, e a pulseira transformou o desejo dela em realidade, teleportando ela para o quarto dele. Agora que o Light sacou a história toda, ele diz para Nen e Gold que eles precisam cair na estrada na hora. De volta na masmorra, Kaido chega no Yan, que tá curando o irmão da Maya, que ainda tá vivo. Assim que Yan vê Kaido, pergunta da Maya, e ele responde que achou que ela tinha teleportado pra lá pra salvar o irmão. Yan perde a cabeça com isso, e pergunta pro Kaido como um ex-membro dos poderosos Cavaleiros Brancos pôde perder pra uma mera garota humana. Kaido fica nervoso e diz que não sabia que a garota tinha um item de teletransporte. E ouvir isso fez o Yan borrar as calças na hora. Ele se deu conta que se a Maya chegasse na guilda e contasse tudo, o país dos elfos ia descobrir rápido e mandariam os Cavaleiros Brancos para prender eles e recuperar a espada lendária que o Kaido roubou. Kaido pirou ao ouvir isso porque sabe o poder que os Cavaleiros Brancos têm e que o capitão deles tem mais de 3.000 de nível. Ele começa a bater o pé no chão de frustração, mas Yang diz que ainda não é tarde, porque se ele completar a pesquisa, Kaido pode arrebentar o limite de nível dele e ficar mais forte que o capitão dos Cavaleiros Brancos. Kaido se anima quando Yang diz que eles precisam achar um lugar seguro para começar a pesquisa, mas, bem na hora, Light chega lá dizendo que eles não vão para lugar nenhum. Os elfos reconhecem ele de antes e se perguntam como ele apareceu por trás deles de forma tão sorrateira, mas Light ainda não dá atenção pra eles. Primeiro, ele bota os dois garotos pra descansar e aí Gold traz o líder ferido pra ele, dizendo que os ferimentos dele foram curados muito mal. Os elfos ficam chocados ao ver que o garoto foi tirado de debaixo do nariz dele sem que notassem. Light cura ele rapidinho e depois diz que nenhum dos garotos merecia isso. Eles estavam vivendo uma vida honesta e só queriam juntar grana suficiente pra mandar a Maya pra academia de magia. Mas agora é tarde demais. Ele pensa que eles podiam ter sido amigos se as coisas tivessem sido normais, e ele tá bolado por ter perdido isso por causa dos elfos. Ele jura que vai punir eles por isso. Yang tenta apaziguar a situação, dizendo que eles não são criminosos e que ele porou o garoto depois que o encontrou gravemente ferido. No entanto, Light revela que Maya procurou ele e que ele sabe de tudo sobre eles. Agora, os dois elfos entram em pânico com isso, mas Light garante que ainda não contou nada pra guilda. Kaido de repente ri, dizendo que é o dia de sorte dele, porque agora ele só precisa acabar com Light e aí ninguém vai saber o que rolou ali. Light fica furioso ao ouvir isso e declara que não vai deixar a guilda capturar eles, porque eles são a presa dele. Ele solta a intenção assassina e diz pros elfos que vai dilacerar eles com as próprias mãos. Em seguida, manda Nen e Gold ficar de fora e eles obedecem. Light caminha na direção dos elfos e Kaido fica puto com a confiança dele. Ele pula pra cima dele e desfere um golpe com a espada na força máxima, mas Light bloqueia sem esforço com o cajado. Kaido fica chocado com isso, mas continua atacando Light, que não tem nenhuma dificuldade em bloquear os ataques. Enquanto Yang não consegue acreditar, Gold e Nen acham que Kaido é um Zé Ninguém que nem consegue controlar a raiva numa luta. Light também fica de saco cheio da raiva patética dele e defende o próximo ataque, fazendo Kaido perder o equilíbrio. Ele então acerta ele bem no peito, forçando todo o ar a sair dos pulmões dele com um golpe potente. Ele caçoa do elfo dizendo que esperava mais dele, e isso frustra o Kaido pra caramba. Ele se levanta e libera o poder total da espada lendária dele, mandando lâminas de luz na direção do Light. Light desvia da primeira lâmina facilmente, mas um cristal de gelo aparece no lugar que ela acerta o chão. Light fica surpreso com isso e percebe que as lâminas mágicas disparadas pelo Kaido estavam encantadas com elementos diferentes. Ele começa a correr para desviar das lâminas mágicas e se dá conta que elas não são fortes o suficiente para causar dano nele, mesmo que ele ficasse parado. De repente, Kaido aparece atrás dele no ar e ataca com força total, mas Light não tem problema em bloquear o ataque. Yang não consegue acreditar agora, porque nenhum humano deveria conseguir peitar um elfo de nível 1500 como Kaido, mas Light tá claramente dominando. Kaido também fica frustrado e acusa Light de ser um espadachim e de enganar as pessoas vestindo roupas de mago. Ele começa a dar chilique e chama ele de trapaceiro, mas Light responde que ele é realmente um mago. Kaido não acredita, então Light simplesmente cria centenas de espadas de gelo no céu sem precisar de encantamento. Kaido fica intimidado com isso e no desespero manda espadas mágicas atacarem Light, que precisamente revida essas espadas mágicas usando os cristais de gelo. E não consegue acreditar no que vê.
Por que fazer uma parada que nem os magos elfos mais poderosos conseguem? Enquanto isso, Kaido continua tentando atacar Light com as espadas mágicas, mas ele usa os cristais de gelo como barreira para se defender de qualquer ataque. Kaido começa a gritar que Light deve estar trapaceando de algum jeito, porque ele não pode vencer a espada sagrada Grandius, que foi dada a um antigo mestre pelos próprios céus. Light fica surpreso ao ouvir isso e pergunta pro Kaido como ele sabe disso. O elfo arrogante só ri e diz que sabe porque tem sangue de mestre, e que as pessoas chamam ele de submestre. Mas é aqui que o vídeo acaba. Se você chegou até aqui, comenta magia. Lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. Rebobina se despede